Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, totalmente convicto de que, sem a internet e as mídias sociais, Enéas continuaria sendo considerado um louco de pedra. Jair Highlander Bolsonaro seria apenas uma voz solitária no legislativo, e o cachaceiro e maior ladrão da história do Brasil seria sacramentado como o salvador da pátria. Hoje, 25 de agosto de 2025, é o Dia do Soldado, o Dia do Feirante, o Dia da Legalidade e o Dia Nacional da Educação Infantil. Os indicadores financeiros mostram recuo do dólar, estabilidade do euro, alta da Bolsa de Valores e do Bitcoin, IPCA e Selic na mesma e a alta do grama do ouro. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o presidente norte-americano Donald Trump está analisando a possibilidade de proibir a entrada de turistas brasileiros aqui nos Estados Unidos até que sejam libertados os presos políticos, incluindo o presidente Jair Highlander Bolsonaro. Por aí, você pode ver como está ruim a relação Estados Unidos-Brasil, especialmente depois do que ocorreu no fim de semana, quando quadrilheiros petralhas invadiram a casa onde estavam a mãe, o avô e a avó do deputado Eduardo Bolsonaro, tocando o terror e exigindo o dinheiro que o presidente Jair Highlander Bolsonaro envia para os Estados Unidos. Quem descreve o tormento, muito nervoso, é o próprio Eduardo Bolsonaro. E um aviso aos ouvidos mais sensíveis. A fala dele contém alguns palavrões. Minha mãe, meu avô e minha avó acabaram de ficar detidos durante mais de 1 hora em cativeiro em sua própria casa. Quando os criminosos entraram, falaram: a gente sabe quem são vocês e a gente já sabe que o Jair Bolsonaro está repassando dinheiro para vocês e a gente quer esse dinheiro. Isso daí é para vocês verem a guerra que a gente está travando. Essa irresponsabilidade, no mínimo, se não medida feita de cabeça pensada para tentar nos assassinar, para tentar nos fazer pirar a cabeça aqui para parar as denúncias de violações de direitos humanos que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Vocês que dizem que só estão seguindo ordem, vocês é da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes, tem que me segurar aqui para não falar um palavrão, para tentar fazer esse tipo de coisa. E aí se matam os meus avós, têm mais de 80 anos de idade, ficaram presos, né? Teve gente que ficou presa dentro do banheiro com fita na boca enquanto reviravam a casa inteira. Se matassem um deles, para vocês nem aí. Não dá nada. Não é da família de vocês. Vocês vão se fuder. Se depender de mim, vocês, cachorrinhos da Polícia Federal, Fábio Shor, agentes, escrivães da Polícia Federal, vocês que boa parte é da DIP, a divisão de inteligência da Polícia Federal, que era comandado pelo mesmo cara que investigou a facada no meu pai e não resultou em nada e agora recebeu um carguinho lá em Londres, como adito da Polícia Federal. Me falhou aqui agora o nome desse desgramado. Eu vou atrás de vocês. Quem é que me garante que vocês não vazaram para esses criminosos entrarem na casa dos meus avós? Pessoas idosas, lá no estado do Rio de Janeiro. E agora como é que eu fico? O filho da puta do Alexandre de Moraes congelou a minha conta, congelou a conta da minha mulher. Como é que eu fico para arranjar um segurança para eles? E quem bancar esse segurança? Será que não vai estar entrando também nos inquéritos do Alexandre de Moraes? Desculpa aqui, mas não tem como não perder a cabeça. Deram facada no meu pai, quase mataram o cara, agora querem colocar ele 40 anos na cadeia. Um cara que não roubou, não fez nada de errado, muito pelo contrário, todos que tiveram contato com ele elogiam a conduta. Coisa raríssima num presidente, entrar e sair com o mesmo patrimônio. Tendo que a família aqui quebrar a cabeça, ver como é que vai fazer para se sustentar. Porque se eu não tivesse pensado antes como é que esse violador de direitos humanos chamado Alexandre de Moraes, como é que ele pensa?
eu estaria à mercê do congelamento dessas contas bancárias. Como é que eu ia fazer para alimentar os meus 2 filhos? Para estar com a minha esposa aqui nos Estados Unidos? Será que isso daí não foi longe demais, não? Será que a gente vai ter que falar que os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin, dentre outros, têm as mãos sujas de sangue por causa de uma perseguição idiota e sem nenhuma lógica atrás de um cara inocente? Até onde vocês querem chegar com isso? Fica aqui o meu apelo. Espero que a Polícia Civil, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque da Federal eu já não espero porra nenhuma, façam um bom trabalho e peguem esses criminosos. Se possível, cravejados de bala, para que nunca mais possa haver a suspeita de voltar a invadir a casa de idosos, junto com meus avós, junto com a minha mãe. Porque a gente sabe como é que é. Eu já tive tio que entraram na casa dele, quando a polícia pegou, indo para a delegacia, o cara já foi dando risadinha, falando que quando saísse do presídio ia fazer uma visita a ele. Coisa do passado. Mas agora, não sei. Se esses caras forem realmente mandados do Alexandre de Moraes, muita gente, boato, diz que tem relação com o primeiro comando da capital, a maior organização criminosa do país, não sei se é verdade ou não, mas... E aí, como é que a gente fica? Tem o juízo final. Mas a gente vai correr atrás, e muito, para fazer valer a justiça dos homens aqui. Porque o que vocês estão fazendo é errado. Nem polícia e nem bandido vai na casa do familiar de um do outro. Olha o que vocês estão fazendo. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Alguns dias depois do despropositado anúncio do governador mineiro Romeu Zema, que pertence ao Novo, um partido de direita fake, se lançando como candidato à presidência em 26, o fim de semana trouxe mais surpresas desagradáveis na arena política. Primeiro, foi um jantar que reuniu os oportunistas do Centrão, onde ficou decidido enterrar a anistia. Depois, o Centrão decidiu, segundo o moleque Lauro Jardim, porta-voz do consórcio por meio do Globo Lixo, que o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, será o candidato do consórcio ao Planalto no ano que vem. O Cid Nelson, que fez a postagem, diz que o Centrão decidiu, ok, mas o povo já está decidido que não. O candidato é Jair Messias Bolsonaro. A partir daí, só observando esses oportunistas e malas sem alça do Novo e do Centrão se lançando como candidatos a presidente em 26, é impossível discordar do professor Olavo de Carvalho, que disse que a escolha é clara: Bolsonaro ou o crime organizado. Não há terceira hipótese. Você conhece e concorda com as seguintes afirmações? É uma vergonha um poder tomar a atribuição do outro. Sem liberdade não existe independência. Não tenho dúvidas da invasão do Supremo hoje a qualquer momento num ato de desespero do brasileiro de reaver suas liberdades. Segundo a Gazeta do Povo, foram postagens como essas que levaram o jornalista capixaba Jackson Rangel, de 62 anos, a ficar preso durante 368 dias por ordem do satânico psicopata golpista. Mas, segundo informa o Leandro Ruschel, há elementos ainda mais graves. O pedido de prisão do jornalista Jackson Rangel foi feito pelo Ministério Público do Espírito Santo, que não teria legitimidade para peticionar diretamente ao Sindicato do Crime Organizado, que funciona nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Podres Poderes, em Brasília. A própria PGR recorreu contra a decisão, pedindo o arquivamento do caso. Mesmo assim, ele permaneceu preso por longo período e, mesmo depois de solto, segue com uma tornozeleira eletrônica, segundo a Gazeta do Povo. Segundo uma nota da defesa do jornalista capixaba, a PGR recusou dar prosseguimento ao caso na época
por não visualizar nenhum crime e emitiu vários pareceres pelo arquivamento do processo, mas o agravo regimental não foi levado a plenário pelo doente mental de notável ignorância jurídica e suprema soberba. Apesar de não ser citado pelo nome, o caso de Jackson Rangel se enquadra no documento utilizado pelo governo norte-americano para justificar as sanções contra o satânico psicopata golpista. Ainda que seu nome não seja citado, Jackson Rangel foi o único jornalista preso pelo período citado pelos Estados Unidos. Ele foi encarcerado no dia 15 de dezembro de 2022, sob o argumento de disseminar fake news atentatórias ao Estado Democrático de Direito, e recebeu liberdade provisória mais de um ano depois, em 20 de dezembro de 2023. A esta altura do campeonato, estabelecendo um paralelo com o caso de Jackson Rangel, eu devo dizer a você que acompanha o CL News há pouco mais de 5 anos, que eu sempre fui obrigado a confiar na minha intuição. Primeiro, a luz amarela se acendeu com a desmonetização canalha do YouTube em dezembro de 2020, durante a fraudemia da peste chinesa. Depois, a inclusão do meu nome na primeira suspensão do Telegram, quando eu percebi que o satânico psicopata golpista, que quase matou Oswaldo Eustáquio na Papuda e se mostrava incapaz de pôr as mãos sujas de sangue em Alan dos Santos, estava virando as antenas dele para o meu lado. Em seguida, foi a minha ida à Polícia Federal para eu explicar as minhas opiniões consideradas criminosas e o subsequente processo canalha montado contra mim pelo doente mental com a ajuda de uma figurinha lá da PGR, no meu local de trabalho. Um pesadelo que durou mais de 2 anos. Minha intuição acendeu a luz vermelha e me obrigou a ver que, se eu insistisse em continuar no Fazendão, teria o mesmo destino que Jackson Rangel, ou ainda pior. Eu realmente não sei dizer se a coisa não ficou pior para o meu lado, pelo fato de a quadrilha Petralha e o satânico psicopata golpista saberem que eu tenho nacionalidade norte-americana. O fato é que, na arte da guerra, de Sun Tzu, você aprende que existe a hora de recuar e a hora de avançar. O fato de eu ter voltado para os Estados Unidos pode até, num primeiro momento, ser considerado um recuo, mas agora, com todos os desdobramentos desse caso infame, um recuo tático, onde eu tive a oportunidade de me recompor e de continuar colaborando a todo vapor, ainda que de maneira microscópica e muito humilde, num trabalho de formiguinha, com as forças que têm como objetivo a completa derrubada dessa quadrilha criminosa imunda que fraudou a eleição presidencial de 2022 e atua sem cessar, dia sim, outro também, na tarefa de destruir o Brasil e entregar o Fazendão nas mãos do comunismo de uma vez por todas. E vamos em frente, sempre com a sua ajuda. E agora a Tati Mandelli conta para você uma historinha que indiretamente lhe mostra por que a criminalidade petralha quer, de qualquer jeito, que a internet e as redes sociais sejam controladas por eles ou sumam do mapa. O Abílio Diniz, junto com Washington Oliveto, Luiz Salles e outros empresários, foram sequestrados no final da década de 80 por conta de um acordo com o Foro de São Paulo, que havia se reunido na Argentina 2 anos antes. Tinham se juntado com a seguinte missão: precisavam arrecadar dinheiro para eleger líderes de esquerda na América Latina e fazer com que o Foro de São Paulo transformasse toda a América Latina num grande continente socialista comunista. Então esses sequestros, eles se seguiram aí dentro de um objetivo que era juntar guerrilheiros de diferentes facções criminosas, como as Farc, o MIT e outros, e trazer essas pessoas para o Brasil. Eles vieram, inclusive, na condição de anistiados, olha que interessante, entraram no Brasil como anistiados, cometeram esses crimes,
porque todos esses sequestros tinham a ver com essas mesmas pessoas que o Lula chama de meninos, e tinha como objetivo levantar recursos, entre outras coisas, para a campanha do Lula para presidente naquele ano, junto com o Fernando Collor. O que acontece é que o plano deu errado. Antes dos 30 milhões do Abílio Diniz chegarem na conta dos guerrilheiros, a polícia, por uma série de falhas dos próprios sequestradores, acabou chegando ao cativeiro e estourando o cativeiro um pouquinho antes da eleição. Quando a polícia estoura o cativeiro, e essa foto está disponível em todos os canais da internet, além de muitas armas, né, para quem é desarmamentista, muitas armas, ainda acha um farto material de campanha do Lula para presidente pelo PT. Ele acaba perdendo para o Fernando Collor e disse que não, que aquele material de campanha foi plantado ali, o PT não tinha nada a ver com aquele sequestro, imagina, aquele material estava ali porque foi plantado pela polícia, não é que ele falou que botou até a camiseta do PT no sequestrador e tal. Ok, anos se passaram e em 98... 10 anos depois, ele foi lá pedir para que esses sequestradores fossem soltos. Há quem diga que essa prisão desse grupo guerrilheiro foi o que, dentro da cadeia, por 10 anos, mobilizou o Marcola e criou o primeiro comando da capital, ou seja, o PCC. Então, esse comando armado, que tinha esse objetivo de sequestrar, invadiu as nossas penitenciárias. Então, assim, a gente começa a perceber que essas movimentações dessas guerrilhas, das Farc, do MIT, de todos esses movimentos guerrilheiros, revolucionários, ligados ao Foro de São Paulo, também estão ligados, de alguma forma, à esquerda aqui no Brasil e ao PCC, que, afinal de contas, o contador do Lula e o contador do PCC são a mesma pessoa. Outra prova desse desejo ardente de eliminação da memória por meio das redes sociais é este pequeno mural aí ao meu lado, que fala sobre asilo, saída do Brasil e coisas nesse sentido, mas não em relação ao presidente Jair Highlander Bolsonaro, mas em relação ao maior ladrão da história do Brasil. É sempre bom ter Nossa Senhora da Internet, nossa mãe amantíssima, que jamais se esquece de coisa alguma para nos ajudar, especialmente quando essa canalha fabrica uma suposta tentativa de asilo para o presidente Bolsonaro na Argentina. Você tem tido dificuldade para ver o CL News ou o segmento de orações? Seus problemas acabaram. Espalhe essa boa notícia. Guarde o site clnewsoficial.com na memória do seu navegador e fique sempre muito bem informado. Acesse o site clnewsoficial.com quantas vezes quiser. Veja o CL News, o segmento de orações e muito mais. E não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada. A minha xará Cláudia Wild comenta que não bastasse todo o imbróglio da perseguição política e da censura, agora o Sindicato do Crime Organizado arrumou mais uma encrenca com os Estados Unidos, a enorme taxação das Big Techs. Os supremos meliantes estão de parabéns. A previsão de inflação voltou a cair pela 13ª semana consecutiva, segundo o boletim Focus publicado hoje pelo Banco Central. O novo levantamento revela que o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, deve fechar 2025 em 4,86%. O número representa uma redução de 0,09 ponto percentual em relação à estimativa anterior, que era de 4,95%. Trata-se da menor projeção registrada até agora. Apesar disso, o índice ainda está acima do teto da meta de inflação, fixada em 3%, com uma tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Agora com você, o desgoverno Petralha de ocupação do amor. Um cara sem dente e ainda negro. E no meio da revista tinha uma capa
com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E do lado dela, um senhor negro, sem nenhum dente aqui na boca. Isso é fotografia para você colocar, representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Pois é, tinha que ser na voz do canalha, para você não pensar que era mentira. O Fábio Weingarten ficou perplexo. Não pode ser verdade isso. Inimigo dos judeus e agora deprecia negros e desdentados? Já culparam os Estados Unidos? A Desirê Rugani também não acreditou, dizendo que nem mesmo a Miriam Leitão vai conseguir passar pano para essa fala. O Henrique lembra que, em 2020, o fala mansa do penacho branco da Globo Lixo ficou indignado porque o presidente Jair Highlander Bolsonaro chamou uma jornalista com traços orientais de japonesa. Agora, em 2025, ele e toda a imprensa amansadinha ficam caladinhos depois que o maior ladrão da história do Brasil disse que um homem negro e desdentado não é bonito para representar o Brasil. A Marisa Lucchini também tripudia dizendo que o Felipão Santos, que atende pela alcunha de Erika Hilton, está mudo diante do racismo do chefe da facção criminosa dele. E assim caminha a humanidade. Essa era a foto que o cachaceiro corno, ladrão de velhinhos e aposentados, queria esconder. Só que o negão dessa foto aí não é ladrão, não é cachaceiro, não usa tornozeleira, nem calça tênis de 13 mil reais o par para se exibir por aí. O corrompido judiciário brasileiro, podre, carcomido, canceroso, metastático, deu mais um exemplo de estar infiltrado até a medula pela criminalidade. Veja o sorridente garotão da foto. O nome dele é Marcelo Nalesso Salmazo. E ele, acredite se quiser, é juiz. Mas pelo jeitão dele, ele até que poderia ser escalado sem dificuldade para mais um vibrante episódio de Breaking Bad. Durante uma audiência de custódia em Itu, no estado de São Paulo, esse juiz, entre aspas, mandou soltar um traficante que foi preso com nada menos que 200 quilos de pasta base de cocaína. Não é bacaninha? Pois é. O juiz, entre aspas, decretou na sentença que se tratava de uma pequena quantidade de tóxico apreendida e que a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada. Se não, vejamos. O Marcos Petruccelli conta que, até onde ele pode verificar, 200 quilos de cocaína equivalem a aproximadamente de 15 a 26 milhões de reais. É uma quantidade bem pequena e um valor irrisório, não é? Grandes mesmo são os saques do presidente Jair Highlander Bolsonaro, que, segundo o mentiroso serial Boca Murcha Anselmo Góes, sacou em 2025 mais de 2 salários mínimos em espécie por dia. Nos 40 saques realizados em caixas eletrônicos e guichês, o valor chegou a R$ 130.800, o que, dividido por 365 dias, equivalem a R$ 358,30 por dia. Eu realmente gostaria de saber onde é que tem 2 salários mínimos valendo R$ 358. Neste fim de semana, o Fazendão deu um até breve a um dos meus ídolos da juventude. Sérgio Jaguaribe, o Jaguar, um dos maiores cartunistas brasileiros, um dos alicerces do imperdível Pasquim, seguiu para o outro plano aos 93 anos de idade. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e de cumprimentar o Jaguar muitos anos mais tarde, quando ele visitou o meu local de trabalho na época e desenhou o rato Sig para mim, hoje pendurado num quadro aqui na minha casa. O Dr. Paulo Zanotto chama atenção para o chamado câncer turbo, que passou de teoria da conspiração
para fato comprovado por evidências científicas. Ele conta que a revisão de mais de 100 de estudos sugere que as inoculações de RNA mensageiro podem causar ou acelerar o câncer por meio de nada menos que 17 mecanismos biológicos. Quem caiu nesse conto do vigário e se deixou inocular com esse veneno, agora está com a pulga atrás da orelha, né? E o deputado federal André Fernandes traz o absurdo que está sendo colocado em prática no estado do Ceará. O poder público está estimulando a exploração sexual infantil. A Prefeitura de Fortaleza, do PT, anuncia com orgulho que está aplicando em crianças de 10, 11, 12 anos de idade o implante subdérmico, um chip embaixo da pele, como método contraceptivo nos hospitais e postos de saúde. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto o Brasil todo está lutando para combater a adultização, em Fortaleza estão aplicando, injetando anticoncepcional em crianças de 10 anos de idade. Agora vamos aos fatos, com base na ciência e no direito. A ciência é clara. O corpo da menina de 10 anos ainda está se formando. O sistema reprodutivo demora anos para amadurecer. Nessa fase, já existe irregularidade hormonal natural, crises de humor intensas, corpo em adaptação. Colocar uma bomba hormonal constante no corpo de uma criança é fazer engenharia social sem medir as consequências. Ansiedade, depressão, ganho de peso, risco de trombose, AVC, alterações de pele, dores de cabeça. Ou seja, vamos proteger a infância entregando as crianças para serem cobaias hormonais do SUS. E vale lembrar que não é um remédio para combater alguma doença ou algum medicamento para combater uma enfermidade crônica. Não, é única e exclusivamente para evitar a gravidez. Agora vamos à lei. Qualquer relação sexual até os 14 anos de idade é estupro presumido, estupro de vulnerável. Ou seja, a Prefeitura de Fortaleza ignora a lei e diz para a criança que ela pode estar à vontade, pois não vai engravidar. O recado subliminar do PT é: você não pode, mas toma aqui um passe livre para experimentar. Ao invés de investir recursos para punir o preferem punir a criança inocente, injetando química no seu corpo. É a conduta de sempre do PT. Se for ilegal, normaliza. Se for imoral, relativiza. Se for perigoso, distribua. O que causa estranheza é que o próprio governo do PT, através do Ministério da Saúde, publicou, no mês passado, a portaria de número 48, de 8 de julho de 2025, instituindo o implante de contraceptivo em adolescentes de 14 a 17 anos de idade. Mas em Fortaleza, gestão do mesmo partido, estão implantando o contraceptivo em crianças a partir de 10 anos de idade. Isso parece um experimento para posteriormente expandir para todo o Brasil. Não podemos aceitar o inaceitável. Tratar crianças com anticoncepcional é como aceitar que o abuso sexual faz parte da rotina delas. Nós nunca aceitaremos esse crime contra as nossas crianças. Não se cale, proteste, compartilhe esse vídeo, ainda há tempo. Enquanto o cerco se aperta contra o podre narcoditador Nicolás Maduro, está aberta com toda a força a temporada de cruzeiros na Venezuela. No mapa, você pode ver como está agitada essa temporada, com a participação de mais de 8.000 integrantes das Forças Armadas norte-americanas. Enquanto isso, o ex-motorista de ônibus que virou líder do narcotráfico venezuelano se esconde num bunker, sempre vigiado pelos aviões dos Estados Unidos. Segundo se informa, o podre Maduro está dentro do Forte Tiuna, na chamada Casa de los Pinos. O forte possui acessos exclusivos, postos de controle internos e externos, está cercado pelas Forças Armadas Bolivarianas e pela segurança cubana. Desta forma, o podre Maduro está completamente isolado do povo que ele diz representar. Neste dia 25 de agosto de 1609, o astrônomo, físico e engenheiro florentino Galileu Galilei apresentava o primeiro telescópio aos legisladores venezianos e ao mundo. Em 1660, ocorria no Rio de Janeiro a Revolta da Cachaça, motivada pelo excessivo aumento de impostos cobrados aos fabricantes de aguardente. Em 1825, o Uruguai se proclamava independente do Império do Brasil.
Em 1894, o bacteriologista japonês Shibazaburo Kitasato descobria o agente infeccioso da peste bubônica e publicava as descobertas dele na revista científica The Lancet. Em 1939, entrava em cartaz aqui nos Estados Unidos o filme O Mágico de Oz. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, Paris era libertada pelos aliados. Em 1958, era lançado o miojo, o macarrão instantâneo, pela empresa japonesa Nissin. E em 1961, Jânio Quadros renunciava ao cargo 7 meses depois de assumir a presidência da República, alegando ter sido obrigado pelo que ele chamou de forças ocultas. O vice João Goulart assumiu o cargo. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer de maneira muito especial a você que faz parte dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia o meu NetJornal, e reiterar o convite para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador e fale sobre o site com todos que você conhece, para que eles também possam ficar bem informados. Aqui vai um forte abraço para o Daniel Souza Marques, de São Paulo, capital, Edilânia Gondim, para o meu quase vizinho Eduardo Paraguaçu, de Hunters Creek, aqui na Flórida, Ironi Santos, de Manaus, no Amazonas, Josinaldo Cunha da Silva, Led Crash, Antônio Davi R. Brito, lá de Fortaleza, no estado do Ceará, João Sérgio de Oliveira Jael, Sérgio Braga, Cursos Modulares, Bira, pelo Spotify, Maria Fátima de Toledo e para o Marco dos Perfumes. Ah, e mais uma coisinha, hein? A Casa Branca, o Departamento de Estado e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estão implorando que os brasileiros desesperados parem de mandar pedidos de inclusão das mulheres na Lei Magnitsky, na esperança de que elas também fiquem sem cartões de crédito. Até a próxima.